Boa noite. Este é o quarto e último vídeo sobre pronomes na língua latina. Nele serão abordados os pronomes interrogativos, relativos e os chamados correlativos. Comecemos pelos interrogativos. Em latim, como em português, há pronomes interrogativos substantivos e pronomes interrogativos adjetivos. Vejamos alguns exemplos em português. Quando eu digo quem saiu, eu uso o pronome quem, que é um pronome interrogativo substantivo. Por que ele é um pronome substantivo? Porque ele não acompanha nenhum substantivo. Do mesmo modo, quando eu digo o que ele fez, o que é um pronome substantivo interrogativo. O que não acompanha nenhum substantivo. Já quando eu digo que homem saiu, que aí é um pronome adjetivo interrogativo. Por quê? Porque que acompanha o substantivo homem. Do mesmo modo, quando eu pergunto que ação ele praticou, que aí é um pronome adjetivo interrogativo, porque acompanha o substantivo ação. Em latim, os pronomes interrogativos substantivos no nominativo são quis, significando quem, e quid, significando o que. Os pronomes adjetivos interrogativos são, no nominativo, qui para o masculino, quae para o feminino e quod para o neutro. Eles são traduzidos como que em português. Vejamos a declinação desses pronomes. Com exceção do nominativo masculino singular, do nominativo neutro singular e do acusativo neutro singular, todos os demais casos têm formas coincidentes para o pronome substantivo e o pronome adjetivo. Então, vejamos a declinação. Singular, nominativo, masculino. Se o pronome for substantivo, se significar quem, a forma latina será quis. Se o pronome for adjetivo, se significar que, em português, a forma será qui. Feminino, quae. No caso do feminino, o uso é apenas adjetivo e não substantivo. Neutro. Se o pronome for substantivo, se significar o que, nós teremos em latim quid. Se o pronome for adjetivo, se significar que, nós teremos em latim quod. Acusativo singular. Quem, quam, de novo, no caso do neutro, quod ou quid. Genitivo singular, cuius para os três gêneros. Dativo, cui para os três gêneros. Ablativo, quo, qua, quo. Plural. Nominativo, qui, quae, quae. Acusativo, quos, quas, quae. Genitivo, quorum, quarum, quorum. Dativo e ablativo do plural, quibus para os três gêneros. Vejamos alguns exemplos. Vamos traduzir algumas frases do português para o latim. Quem chama? Quem é um pronome interrogativo, substantivo e está no nominativo. Então, em latim seria quis vocat. Esse quis aqui, do nominativo masculino singular, do pronome usado substantivamente. Se eu perguntar quem escreveu esta carta, quem, de novo, é um pronome interrogativo substantivo e está no nominativo singular.
Quis has litteras scripsit. Has litteras esta carta está no plural porque a palavra litera, no sentido de carta, é usada no plural. Então, quis has litteras scripsit. Mais um exemplo. O que responderás? O que é um pronome substantivo, está no acusativo neutro. Quid respondebis? Agora, um uso adjetivo do pronome interrogativo. Que homem disse essas coisas? Que é um pronome adjetivo porque acompanha o substantivo homem. Em latim, qui vir haec dixit. Que homem disse, dixit, haec. Essas coisas. Que medicamento era útil a ti? De novo, um uso adjetivo do pronome. Medicamento, em latim, é medicina, é uma palavra feminina. Então, nós teríamos quae medicina tibi proderat? Que medicamento era útil a ti? Que fórum Augusto edificou? Que, aqui é um pronome adjetivo. Fórum é uma palavra neutra em latim. Então, quod forum Augustus aedificavit? Mais um exemplo. Que livro estás lendo? Que é um pronome adjetivo, está no masculino, acusativo singular. Quem librum legis? Agora a seguinte pergunta. Por quais pessoas as leis de Roma eram feitas? Por quais pessoas eu posso eliminar pessoas em latim e traduzir por um pronome substantivo. A quibus leges Romae fiebant. Então, por quem, só que em latim eu estou usando um plural, as leis de Roma, leges Romae, fiebant, eram feitas. Há outros pronomes interrogativos. Uter, utra, utrum. Significa quem, o que ou que de dois. De duas possibilidades. Vejamos. Se eu quiser dizer em latim, quem dos dois foi maior? Quem dos dois era mais velho? César ou Pompeu? Então, quem dos dois foi maior? Quem dos dois? Uter. Fuit foi maior. Uter maior fuit. Caesar an Pompeius. César ou Pompeu. Eu poderia apensar a partícula interrogativa ne ao primeiro elemento e daí nós teríamos Caesarne an Pompeius. Mais um exemplo. Quem de nós dois? Uter nostrum. Mais um. Em qual dos dois existiu essa esperança? Em Milo ou em Cláudio? Em latim, in utro, em qual dos dois? Haec spes fuit. Esta esperança houve. In Milone an in Claudio. Em Milão ou em Milo ou em Cláudio. O pronome qualis para o masculino e feminino e quale para o neutro pergunta pela espécie de alguma coisa. Então, a tradução seria, mais ou menos, que espécie de, que tipo de. Vejamos alguns exemplos. Que tipo ou que espécie de filosofia é esta? Qualis ista filosofia est? Então, qualis, que espécie, que tipo de. Outro exemplo. Que leis, no sentido de que tipos de leis, foram requeridas pelo povo? Quales leges
que leis, que tipos de leis, postulatas sunt, foram postuladas, foram requeridas a plebe, pelo povo. O pronome quantus, quanta, quantum, pergunta pela quantidade ou pelo tamanho. De que tamanho, de que quantidade? Quanta est eius audacia? Quanta é a audácia dele? Ou seja, qual o tamanho da audácia dele? Essa frase é mais exclamativa do que interrogativa. Usa-se com frequência quantum mais genitivo singular para incontáveis. Por exemplo, quanto ouro havia? Em latim seria quanto de ouro havia? Quantum auri fuit. Do mesmo modo, quanto de dinheiro? Quantum pecuniae. Quot mais substantivo plural significa quantos. Quot oratores fuerunt. Quantos oradores havia? Quot dies erimus in Tusculo. Quantos dias ficaremos em Tusculo? Para contáveis, pode-se também usar quantum mais o genitivo plural. Se eu quiser perguntar quantos soldados estavam sob a bandeira, quantum militum, militum é o genitivo plural de miles, de soldado, quantum militum subsignis erant. Quantos soldados estavam erant sob a bandeira, subsignis. Há também o pronome quotus, quota, quotum, que pergunta não exatamente pela quantidade, mas pela posição em uma ordenação. Por exemplo, quota hora est? Que horas são? Eu estou pedindo que, dentro das 24 horas, dentro dessa ordenação, me seja indicado um ponto. Se eu quiser perguntar a que horas algo ocorrerá, eu uso o ablativo. Quota hora. Quota no ablativo, hora também. Vamos fazer um excurso sobre perguntas em latim. Quando a pergunta não é introduzida por um pronome interrogativo, frequentemente ela é introduzida por alguma partícula. A partícula mais comum é a partícula ne. É uma partícula neutra no seguinte sentido: ao ser utilizada, não se espera nem uma resposta positiva, nem uma resposta negativa. Se eu perguntar, o mensageiro trouxe as cartas, vamos usar o ne para fazer essa pergunta. Apportavitne nuntius epistulas. Então, apportavitne, eu apensei o ne ao verbo apportavit. Nuntius, o mensageiro, epístolas, as cartas. Eu posso introduzir uma pergunta por none. Nesse caso, eu tenho uma expectativa de que a resposta seja afirmativa. Se eu quiser perguntar em latim, visitaste um amigo doente, não é? Quando eu digo esse não é em português, eu espero que a resposta seja afirmativa. Sim, visitei. Em latim, para dar essa expectativa de uma resposta afirmativa, usa-se então nonne. Nonne amicum aegrotum visitavisti? Há também a partícula interrogativa num. Nesse caso, espera-se uma resposta negativa. Se eu quiser perguntar em latim, um cego não pode guiar um cego, pode? Eu usei esse pode em português para sugerir uma resposta negativa. Então, em latim, como seria? Num potest caecus caecum ducere.
Então, esse num aqui é usado para fazer uma pergunta e tem-se a expectativa de que a resposta será negativa. Questões de possibilidade de escolha entre alternativas, ou uma coisa ou outra. Ficamos ou partimos? Há várias maneiras de dizer isso em latim. Uma das maneiras é usar utrum e o an. O an, a partícula an, é sempre usada na introdução do segundo membro. O utrum pode ou não ser utilizado. Então, utrum manebimus an proficiscemur. Ficamos ou partimos? Uma outra possibilidade seria pensar o ne no primeiro verbo, no verbo da primeira opção. Manebimusne an proficiscemur. Ficamos ou partimos? E uma outra possibilidade seria só usar o an, não usar nada ligado ao primeiro verbo. Manebimus an proficiscemur. Para dizer ficamos ou não, nós podemos dizer em latim também manebimus an non. Vejamos agora os pronomes relativos. Os pronomes relativos variam em gênero, número e caso, concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem, esse substantivo encontra-se na oração principal, e o caso é determinado pela função que o pronome exerce dentro da oração relativa. Vamos ver a declinação desses pronomes. Então, eles variam em gênero, masculino, feminino e neutro, número, singular, plural, e caso, nominativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo. Vamos ver a declinação. A declinação é praticamente a mesma da declinação dos pronomes interrogativos. Então, declinação. Singular. Nominativo. Masculino qui, feminino quae, neutro quod. Acusativo. Quem, quam, quod. Genitivo. Cuius. Dativo. Cui. Ablativo. Quo, qua, quo. Plural. Nominativo. Qui, quae, quae. Acusativo. Quos, quas, quae. Genitivo. Quorum, quarum, quorum. Dativo e ablativo. Quibus para os três gêneros. Vejamos alguns exemplos. O livro que li é bom. Liber quem legi bonus est. Quem é um pronome relativo e está no masculino acusativo singular. Está no masculino singular concordando com liber. E está no acusativo porque o acusativo é a função que o pronome exerce na oração relativa. Mais um exemplo. O homem que envia um presente. Vir qui donum mittit. Qui aqui é um pronome relativo, está no nominativo masculino singular. Masculino singular concordando com vir. E nominativo porque é o caso que é pedido na frase em que ele se encontra. Então, vir qui donum mittit. Mais um exemplo. Existiam no todo 2 caminhos pelos quais poderiam sair de casa. Erant omnino, existiam no todo, omnino, itinera duo, 2 caminhos. Quibus domo exire possent, pelos quais podem
sair, exire, domo, de casa. Erant omnino itinera duo, quibus domo exire possent, pelos quais podiam sair de casa. Mais um exemplo. Lélio, cuja toda palestra é sobre a amizade. Então, como seria isso em latim? Laelius, cuius tota disputatio est de amicitia, cuius é o pronome relativo no genitivo. Em português nós traduzimos por cujo. Então ficaria Laelius, cuius tota disputatio, Lélio, cuja toda disputação, cuja toda palestra est de amicitia, é sobre a amizade. Tota aqui significa inteira. Além dos relativos vistos, há também relativos generalizadores. Quicunque, quaecunque, quodcunque significam qualquer que. Exemplo, quaecunque urbs, qualquer cidade que. Há também quisquis e quidquid. Esse relativo ocorre basicamente apenas nessas duas formas. Quisquis significa quem quer que e quidquid o que quer que. Exemplos. Quidquid agis prudenter agas. O que quer que venhas a fazer, deves fazer prudentemente. Quisquis ille est. Quem quer que ele seja. Há ainda como relativos qualis, no sentido de qual ou o qual, quantos, quanto, e os generalizadores de qualis e quantos, qualis cumque, de qualquer tipo que seja, quantos cumque, de qualquer tamanho que seja. Os chamados pronomes correlativos são, na verdade, uma combinação de dois pronomes, sendo o segundo um pronome relativo e a oração relativa determina o elemento que é acompanhado pelo primeiro. Vamos ver isso nesse quadro aqui. Talis qualis, tal qual. A oração com qualis explicita a expressão talis. Outro grupo de pronome correlativo, tantos quantos, tanto quanto. Enfim, tot quot, tantos quantos. Com isso, nós encerramos a apresentação dos pronomes na língua latina. O próximo vídeo será dedicado a uma breve apresentação dos numerais.